Graça e paz a todos aí no nome de Jesus. Diga ao fraco, eu sou forte. Esse é o tema. Diga ao fraco, eu sou forte. Está lá em Joel 3,10. Confere aqui, tá? É isso mesmo. Essa semana um jovem me parou e ele, ansioso, me perguntou sobre será que um dia eu vou ter minha casa, minha família, meus filhos, vou conquistar? E eu vi que no coração dele pairava uma ansiedade muito grande. O jovem ele já queria possuir coisas que tem que ter o elemento tempo, o espaço-tempo de conquista, de trabalho para chegar onde a pessoa vai chegar, que não cai de uma hora para outra. Mas ele estava ansioso, ele queria que acontecesse. Eu disse para ele que a nossa mente, o nosso interior, nosso homem, quando a gente olha para dentro de nós, o que a gente mais encontra é fraqueza. A gente encontra dentro de nós a incapacidade. A gente olha para dentro das nossas vidas, a nossa mente, a gente encontra fraqueza para todo lado. E aí, eu quero refletir com vocês aqui nessa questão para te dizer algo maravilhoso. As grandes empresas, ou as pequenas, médias também, né? Mas principalmente as grandes empresas, trabalham muito seus funcionários em palestra motivacional, né? São as automotivações, né? Isso para dar o quê? Para trazer ânimo, para trazer uma energia, para trazer aí uma consciência de que toda fraqueza que existe no homem, ela pode ser transformada num ambiente ou num elemento de poder. A fraqueza, ela é inerente à vida humana, porque a nossa estrutura, ela é da carne, ela é carnal, ela é terrena. A nossa estrutura é uma estrutura de fraqueza. Jesus disse que a carne é fraca, e realmente ela é fraca. Então, é nesse contexto que eu quero falar contigo, para que quando vier essa voz, quando vier essas palavras, você sabe que tem gente que lança palavra assim? Tem gente que lança palavras de desânimo, de fraqueza, sabe, de incapacidade, e às vezes a pessoa fala, realmente eu sou assim mesmo, e não é. E a palavra dessa noite é essa: diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus estava tratando aqui, nessa época aqui, falando com Joel, já anunciando juízos, e esses juízos das nações inimigas vinha para cima de Israel, e era necessário o povo de Israel, mesmo em pequeno número, em menor quantidade, né, se fortalecesse para dizer, realmente nós somos fracos, nós estamos em um momento de fraqueza, de debilidade, somos menores, mas nós somos fortes. E quando você diz para você que você é forte, você coloca Deus na sua vida e você se torna um vencedor, uma pessoa vencedora. Então, a fraqueza é inerente a todos nós, mas quando você diz, eu na minha natureza eu sou fraco, mas eu não posso admitir isso, eu sou forte. Uma certa feita aqui, vou dizendo aqui na nossa igreja, uma pessoa muito amada, uma pessoa assim maravilhosa, e ela tinha um filho que estava indo para um caminho das drogas, e esse filho dela, uma determinada noite,
era um final de semana, tomou um tiro. E ela, naquele desespero, tudo, correu, socorreu o menino. E um dia a gente estava num encontro, um encontro espiritual, lá em Itamonte, lá em Minas Gerais. E ela sentando ali, sentou comigo, mais alguns outros irmãos. E ela disse, eu não posso me entregar para essa situação, porque ele é o meu filho e eu não gerei filho para as drogas, para essa situação. Então eu quero o meu menino restaurado e servindo a Deus. Eu não vou abrir mão disso. Aquilo me marcou demais. Porque foi uma mãe que sabia da situação muito difícil, da situação assim que a gente dizia, olha, não, você não tem saída. E aí, o que acontece? Para resumir, né? Essa pessoa se restaurou, largou tudo, veio para Jesus, restaurou a sua casa, a sua família, né? Tem seu filho, um homem trabalhador, uma pessoa sensacional, maravilhoso. E às vezes a gente diz para ela, né? Valeu a pena dizer, nesse momento de fraqueza, dizer, eu sou forte. É o que eu quero dizer para você, você é forte. Aqui Paulo, ele chama a nossa atenção em dois textos que eu quero ler com você e ser rápido. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 até o 29, ele diz assim, ó, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados como sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, ou seja, não muitas pessoas ricas que foram chamados por Cristo. Ele diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Deus escolheu coisas fracas, coisas desprezadas, coisas humildes, coisas que ninguém dá valor. Ele escolheu. Sabe para quê? Para reduzir a nada aqueles que são poderosos, sábios, tal, aquele que bate no peito. Aí ele traz esse povo pequeno, coloca ali e ele se mostra grande naquele pequeno, ele se mostra poderoso naquele que é fraco, aquele que é desprezado. Deus coloca entre os príncipes, entre os governadores, entre os reis da terra, para dizer, aquele lá, olha lá de onde ele saiu. Por quê? Porque Deus é com ele. É assim que Deus faz. Por quê? Porque Deus manifesta na sua redenção, ele diz aqui, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que está escrito, aquele que se glorie, não bata no peito, glorie-se no Senhor. E para a gente concluir aqui, também em Coríntios, eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó, no capítulo 2, seguindo, né? Seguindo, vamos seguir aqui. Eu errei, perdão aí, ainda no capítulo 1, versículo 30 e 31, ele diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, que nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Capítulo 2, ele diz aqui, olha, 2, do 1 ao 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho de Deus,
não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé que está ouvindo, não se apoiasse em sabedoria, mas sim no poder de Deus. Coisa linda, né? Paulo poderia aqui se vangloriar, porque era judeu do judeu, era hebreu, tinha estudado aos pés de Gamaliel, na melhor escola ali, né, judaica, camarada que foi acima da média e muito acima. Ele poderia se vangloriar, poderia, mas ele diz, não foi por aí que eu fui, não foi por palavras de sabedoria, não foi por palavras persuasivas, não foi com palavras difíceis, né? Não, por quê? Porque está falando para um povo simples, e a fé do povo simples não poderia se apoiar numa sabedoria humana, porque senão a fé ia por água abaixo. Mas a fé se apoia, sabe aonde? No que é fraco, ali no que é desprezível. Sabe para quê? Para ela se agigantar, para ela se sobressair. E Paulo diz assim, porque esse é o poder de Deus. Então eu fecho aqui para dizer uma coisa, digo fraco, eu sou forte. Porque tem um outro texto muito importante que Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 11. Olha que conselho tremendo, ele diz assim, ó, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Qual é o vaso de barro? A nossa carne, o nosso físico. Olha, onde se guarda um tesouro? Nos grandes cofres, com grandes segredos, com grandes armamentos ali, guardando, com guardas por dentro, por fora, né, com paredes ali à prova de bala, com cimento, com aquela coisa, aí aqueles cofres terríveis, grandes, e tudo, estão guardados os maiores tesouros da humanidade. Olha que coisa tremenda, onde que guarda o tesouro? Aqui o tesouro humano, guarda dentro de 7 chaves, 14 chaves, 21 chaves, não sei, né? Mas ali é a base de metralhadora, a base de carro forte, né? São os tesouros dos homens, são bem guardados, lugar seguro, mas Paulo diz aqui, temos porém esse tesouro, que é a glória de Deus, está onde? Guardado em vasos de barro. Olha aí, onde é que é o vaso de barro? Minha vida e a sua. Ele diz assim, ó, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso ele diz, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Glória a Deus! Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.